Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui em Belo Horizonte, aqui dando start nas nossas lives de 2025. Que coisa boa, né? Começar o ano, a gente começou já estudando, fizemos uma imersão lá na casa do meu amigo Leonardo Sete, uma imersão estudando sobre dor. E agora eu tô aqui em Belo Horizonte e final de semana tem prática, tem curso, né? Tem a parte presencial do curso Disfunções da Face aqui em BH. Mas, né, depois disso tudo, a gente vai ter o curso online do nervo vago. Porque muita gente me diz assim, Fábio, mas eu não vou conseguir tá lá presencialmente, mas então vamos nos conectar de forma online, né? E eu vou fazer agora, nas próximas semanas, todas as quintas, uma live para que vocês possam aprender mais, para trazer informações que eu tenho certeza que vão ser muito úteis para vocês em relação a essa questão mesma do sistema nervoso autônomo, tá? Que isso sim é algo muito relevante, e aí vocês vão entender bem por que é tão importante dominar essas questões do sistema nervoso autônomo, porque nós somos profissionais da área da saúde, nós atendemos pacientes com diversas queixas, diversas disfunções que estão relacionadas a alterações autonômicas e alterações do funcionamento do nervo vago, e talvez a gente nem saiba, talvez a gente nem tenha essa noção e essa dimensão. E aí, como a Cibele está dizendo aqui, a minha cliente tem síncope vasovagal, né? E aí, Cibele, muita gente só relaciona o vago à síncope vasovagal, ao spots ou POTS, etc, né? Mas vai muito além disso, então fica comigo aqui até o fim da live que tu vai entender. Então o tema da live de hoje é o impacto na saúde física e mental que tem o nervo vago, né? Como a regulação, a modulação vagal impacta tanto na saúde física quanto na saúde mental. Eu vou começar pela questão da saúde física, tá? O vago, ele é extremamente importante no sistema cardiovascular. É ele que vai ajudar a regular os nossos batimentos cardíacos, a nossa frequência cardíaca, né? Então, ele tá dentro da parte parasimpática do sistema nervoso autônomo, e ele funciona como se fosse um freio, tá? Então, por exemplo, toda vez que a gente toma um susto, ou que a gente tá muito estressado, que a gente tem, ou que a gente faz exercício e a nossa frequência cardíaca sobe, é o parasimpático, via vago, que vai entrar em ação para baixar essa frequência cardíaca, fazer essa regulação da frequência cardíaca, né? Então ele ajuda a controlar tanto a pressão sistólica quanto a diastólica, quanto uma coisa muito importante, a resistência vascular periférica. E a gente está vendo aí um monte de gente jovem que está começando a ter alterações na pressão arterial, e aí o que é feito? Vai ao médico, sai tomando remédio antihipertensivo, né? Aí o corpo ele não vai buscar fazer mais essa regulação, porque tá vindo uma regulação exógena, né? De fora, vamos dizer assim, tá? Então ele é bem importante para fazer esse break, controlar todo esse funcionamento cardiovascular. E não só a frequência cardíaca, mas também a frequência respiratória. Então, um dos parâmetros que já nos indica que o paciente pode estar com alguma alteração da modulação vagal é quando a frequência cardíaca está aumentada em
relação ao esperado para sua faixa etária, né? Uma frequência cardíaca de repouso aumentada, né? 100 e poucos no repouso, a gente já deve dar uma olhada nisso, né? Frequência respiratória aumentada no repouso, também já deve dar uma olhada nisso, né? Então, como eu falei para vocês, na questão física, o vago, vou pontuar as coisas mais, né, específicas, ou vamos dizer assim, pontuar algumas coisas, não dá para pontuar tudo, mas assim, coração, controle vagal, primordial. Então, quando chega aquele paciente, e isso é bem comum, que tem dor musculoesquelética, ele nos procurou por uma dor musculoesquelética, mas ele já tem problemas cardiovasculares ou pulmonares, ele já provavelmente tem desautonomia, entendeu? Então, já caberia um olhar, uma avaliação para o sistema nervoso autônomo, já provavelmente caberia algum recurso terapêutico para modular o vago, tá bom? Então, na questão física, fundamental na regulação cardiovascular e respiratória. Outro ponto, aqui, tá? Outro ponto fundamental da regulação vagal, que agora muita gente já sabe um pouquinho mais, né? É a questão do sistema digestivo. Então, digestão e intestino, né? Então, por exemplo, o vago vai controlar liberação ali de suco gástrico, por exemplo, tá? E de movimentos peristálticos, entendeu? Então, quando chega o paciente com dor musculoesquelética, eu vi que entrou minha amiga Joélia aqui, que adora atender paciente com ombro, né? Com dor musculoesquelética, ombro. E a gente pergunta, o paciente é constipado? Ó, Joelle, constipado, ou tem diarreia, tem bloating abdominal, né? Aquele abdômen que vai inchando ao longo do dia. Não digere bem. Eu como, mas eu tô sempre estufado. Já há um mecanismo alterado de regulação vagal. Tá, Fábio, mas eu não atendo intestino. Mas, meu amor, agora eu vou linkar com a próxima resposta, né? A próxima influência do vago, que é o reflexo inflamatório. Se esse vago não está bem modulado e ele está mostrando isso no intestino, ele também pode não estar ativando o que a gente chama de reflexo inflamatório, que é justamente participar dos processos de defesa. Então, se eu tenho uma lesão no ombro, eu preciso que esse gatilho, né, esse reflexo inflamatório seja ativado para que meu ombro se recupere. Mas há uma deficiência nesse mecanismo. E aí, isso aumenta a probabilidade de uma lesão aguda no ombro, por exemplo, se tornar uma lesão crônica. Entendeu? Então, é realmente modular e ajudar o corpo do paciente a se recuperar. Não olhando somente para o estrutural, para o ombro. É olhando também para as outras questões. O corpo, para se recuperar, precisa de uma inter-relação entre esse sistema de defesa anti-inflamatório, ou seja, eu vou diminuir interleucinas inflamatórias e me digam se tá falhando. Tá travando, tá? Vê se agora melhorou que eu saí do Wi-Fi. Vê se melhora, tá? Me falem aí. Então, vamos pensar assim, né? Que a Joelle botou ali, quanto mais ampla a nossa abordagem, melhor. Sim, de acordo com as demandas que esse paciente tem, né? E como é comum, né, pessoal, a gente atende alguém com dor no tornozelo, no joelho, na lombar, no ombro, mas essa pessoa já vem sofrendo com disfunções sistêmicas há muito tempo. Quer um outro exemplo? Sono ruim. Além das questões digestivas, a gente tem visto muito pacientes com questões digestivas e com um sono desregulado. Como é que eu vou conseguir recuperar um tecido se eu não tenho substrato para isso? Eu não tenho de onde tirar.
né, para recuperar isso, tá? Então, dentro dos principais aspectos que a gente trouxe, o vago ele vai agir muito no sistema cardiovascular, na resistência vascular periférica, como eu falei, no sistema respiratório, no sistema digestivo. Olha quantos eixos fundamentais para aquilo que a gente chama de saúde, tá? E na resposta inflamatória. Então, a gente está vendo muito a questão do eixo intestino-cérebro, né? Então, vou dar um exemplo bem clássico aqui. O paciente com Parkinson, né? E a gente está vendo que, na verdade, o fator de risco para desenvolver Parkinson, ele começa muitos anos antes por alterações intestinais. Então, essa regulação do intestino com o cérebro. Então, é um eixo bidirecional que é modulado pelas aferências vagais. Então, o intestino recebe eferências, né? Recebe comandos do sistema nervoso central e recebe aferências vagais para, numa via de mão dupla de comunicação. Uma outra questão que já se sabe, por exemplo, nas disbioses, né, nos problemas gastrointestinais, que a barreira, né, a parede intestinal, ela se torna permeável. Com isso, várias substâncias potencialmente neurotóxicas passam por essa barreira que está permeável, né? Então, é como se a gente pensasse assim, as porteiras estão abertas, mas elas não passam só pela barreira intestinal, porque elas também passam pela barreira hematoencefálica. Então, causando, por exemplo, alterações, né, centrais que podem sim levar a doenças neurodegenerativas. Eu tô falando, né, melhorou, gente, a internet? Eu tô falando de fatores de risco. Ninguém crava certeza, mas eu aumento as chances de, tá? Então, se eu tô pensando como um profissional de saúde, em olhar para a saúde de forma integral do meu paciente, né, de forma holística, e se a gente quer ter melhores resultados em relação à dor, por exemplo, eu preciso fazer um screening aí, eu preciso ver como é que tá o funcionamento de todos esses sistemas e a questão do sono. Isso é básico, pessoal, né? Então, o sistema digestivo está funcionando, sistema respiratório, sistema cardiovascular e o sono é o mínimo, tá? Mas, contudo, o vago não tem influência só nas questões físicas. Eu falei algumas aí, tem muito mais, tá? A gente tem também uma influência muito grande do sistema nervoso autônomo, sistema parasimpático, na regulação emocional, né? Então, uma das funções dele é diminuir quantidade de estresse e ansiedade, por exemplo. Tá? Depois eu vou falar da depressão. Então, quando a gente tá diante de um paciente que vem com uma queixa musculoesquelética, que era o meu carro-chefe até então, hoje eu não atendo só paciente com queixa musculoesquelética, eu atendo pacientes que têm questões vagais envolvidas. Olha que louco, né? Então, pacientes que têm problemas digestivos, cardiovasculares, etc., e de saúde mental que me procuram para a regulação vagal do sistema nervoso autônomo, né? Então, quando a gente tem, né, um nível de estresse alto, o vago vai agir aumentando a atividade do sistema parasimpático, ele age pela via colinérgica e ele vai diminuir, vai controlar a quantidade de noradrenalina circulante. Importante, tá? Para quem tá num estado de estresse crônico.
E ele vai ajudar também a regular os níveis de cortisol. E veja, cortisol é importante. Sem um cortisol aumentado pela manhã, a gente não sai da cama, a gente não faz o que a gente tem que fazer, a gente não toca a vida. Qual é o problema? Quando esses níveis de cortisol se mantêm elevados sempre. E isso vai alterar, né, o estado de repouso e de recuperação no organismo. Então, eu preciso da entrada da modulação vagal para ter esse momento, né, de recuperação, de digestão e assim por diante. Se eu estou num estado de estresse e de predomínio simpático, por exemplo, eu não faço uma boa digestão, né, eu almoço e já tô a milhão ali. Eu deveria me dar uma calma, sinal de que o parasimpático tá entrando, aquela bobeirinha, aquele soninho depois do almoço, tá? Isso já é sinal de que, né, tem alguma desregulaçãozinha aí. E a outra questão também que a gente tem que entender, né, é que o vago ele vai ajudar nas questões de manutenção de níveis adequados de serotonina e de norepinefrina, né? E isso se linka muito não só com estresse e ansiedade, mas também com as questões depressivas, né? Então a gente tem mais de 280 milhões de pessoas no mundo com o diagnóstico de depressão. E é muito, né? E a gente já viu também uma relação entre estados depressivos e dor crônica. Estados depressivos e questões gastrointestinais, como constipação crônica, síndrome do intestino irritável, estados depressivos e fibromialgia, estados depressivos e Parkinson e Alzheimer. E posso dar mais N exemplos para vocês aqui. Então, vocês entendem como nós, em 2025, como profissionais de saúde, temos que saber avaliar como está o sistema nervoso autônomo do nosso paciente? Não vai vir escrito na testa: trate o meu sistema nervoso autônomo, trate o meu vago, estou lascado. Não vai vir, tá? Então, a gente tem que saber avaliar. Fábio, como é que eu aprendo isso? Tá falando com a pessoa certa, tá? Então, tem vários, né, estudos, tem literatura e não é difícil de avaliar, tá? Então, no dia 15 de fevereiro, eu vou estar o dia inteiro com você num curso online ao vivo, mas que não se resume só a um dia. Tem isso, já adquire agora, já começa a estudar. A gente tem aulas gravadas com a teoria, tem aulas sobre variabilidade da frequência cardíaca, como avaliar a função do sistema nervoso autônomo. Oba, minha linda! A Neliane já está inscrita, ela já é minha aluna, já fez o curso de disfunções lá em São Paulo, né? E tá sempre com a gente. Que bom, obrigada, meu bem. Acho que é sinal que tá ajudando na prática clínica. E é isso que eu quero. Que tu aprenda a avaliar e a tratar se o teu paciente precisa. Se o teu paciente tem disfunção do sistema nervoso autônomo, tá? Então, a gente avalia a variabilidade da frequência cardíaca, a gente avalia teste neurodinâmico do vago, a gente faz várias avaliações, mas não fica só avaliando, a gente trata. E aí eu ensino várias formas de tratamento, inclusive, pessoal, a que mais tem evidência, tá? Que é a estimulação elétrica transcutânea vagal. Isso, Bruna. Ai, prazer, querida. Sim, Bruna, o curso no sábado, ele é todo da prática, ao vivo. Vocês perguntam, eu respondo, eu tenho um modelo, eu demonstro todas as técnicas de avaliação, eu demonstro todas as técnicas de tratamento. Como a Elisa está dizendo, é maravilhoso.
e tiro todas as dúvidas. Isso, Pri, é a eletroestimulação vagal transcutânea auricular com TENS, com corrente elétrica. Mas só que a gente tem que tomar um cuidado. É a mesma frequência para todos os pacientes? Tu tem que saber. Não é sair botando TENS de qualquer jeito. Em que lugar eu vou colocar o TENS? Na orelha? Qualquer lugar da orelha? Quanto tempo? Qual a frequência? Tudo isso a gente precisa individualizar. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Quando a gente fala em desautonomia, já ouviu falar nesse termo? Desautonomia é um termo que fala que há uma desregulação do funcionamento do sistema nervoso autônomo, tá? Ela está relacionada em várias causas, várias doenças. Eu tô com um quadrinho aqui que também vai estar lá no curso e eu vou falar para vocês, ó. Então, causas de desautonomia. Então, desregulação do sistema nervoso autônomo e doenças que vocês conhecem e já atendem pacientes que têm essas doenças. Quer ver? Causas centrais. Então, são causas em que vocês deveriam avaliar e modular o vago. Parkinson, síndromes demenciais como corpus de Levy, atrofia multissistêmica, esclerose múltipla, tumor cerebral e doença medular. Todos esses pacientes precisam de modulação vagal, ou no mínimo serem avaliados. Causas periféricas. Paciente que tem dor musculoesquelética, mas tem essas condições. Por exemplo, diabetes, insuficiência renal crônica, falência autonômica pura idiopática, doenças autoimunes. Tá cheio de pacientes com doença autoimune que tem dor musculoesquelética. Neoplasias, alcoolismo, HIV, alterações na B12, né? Deficiência de B12, amiloidose, são causas periféricas de desautonomia, né? Agora vamos pensar em outras. Situações agudas, pós-infecção, síndrome de Guillain-Barré, doenças ou síndromes autoimunes, pós-operatório. Quem atende pós-operatório tem que modular o vago. Neuropatias periféricas, doenças neuropáticas, tá? Olha quanta coisa. E outras causas crônicas, por exemplo, a idade, o envelhecimento, ele altera o balanço entre ativação simpática e parasimpática. Tem um predomínio simpático, então é importante modular. SPOT, síndrome da fadiga crônica, é um paciente que precisa dessa regulação. Doenças do colágeno, pós-infecção, como COVID, pós-COVID, COVID longa. E olha o que a Pri falou aqui, quase tudo. Nós estamos perdendo tempo. Nós não, porque eu já fui atrás desse conteúdo, estudei e organizei para te ajudar a entrar nesse mundo. Então, não perde tempo. 15 de fevereiro é a aula online ao vivo, um dia inteiro, com um áudio espetacular, com equipe de filmagem, com modelo, com muita prática. Prática da avaliação e do tratamento, para tu sair no dia seguinte ou na segunda-feira usando esse conhecimento. Aulas gravadas com todo o conteúdo, muito material, suporte da prof. Eu não conheço nenhum curso que te dá o suporte que eu dou. Fala sério. Eu fico no grupo do WhatsApp, eu respondo todas as dúvidas de vocês, eu ajudo vocês com as avaliações dos pacientes. Por quê? Porque é a minha missão. É o que eu gosto de fazer. Porque eu acho que se eu compartilhar o que eu aprendi, eu vou conseguir ajudar vocês
e vocês vão conseguir ajudar os pacientes de vocês, e isso vai se multiplicando. Isso é fazer a diferença nesse mundo doido que a gente tá. E olha quantas pessoas estão precisando. E os resultados incríveis que eu vejo com os meus pacientes, porque eu não sou só uma professora teórica, eu sou uma professora que atende. Eu atendo, eu tô ali junto com vocês e eu tô vendo pacientes, eu tô trazendo os meus casos, eu tô te dizendo, olha, isso funcionou, isso não funcionou. A Elisa disse que ninguém faz um curso online como eu, eternamente grata. Ai, amada. Bruna, 2 anos, tá? 2 anos disponível. A gente tem uma plataforma específica, tu pode assistir, reassistir. A Maria, a minha amada, que também já fez todos os meus cursos. A Fábio conta tudo e mostra tudo. Porque, não, gente, não faz sentido, né? Pra mim não faz. Eu sei que uma informação vai te ajudar a atender melhor. O que eu vou esconder? Se eu sei que vai fazer diferença na vida do teu paciente, quanto mais, né? E quanto mais a gente souber, melhor. E outra coisa, eu tô fazendo pesquisa também, né? Nessa área. Então, eu tô conseguindo, né? Tá dentro da clínica, juntar a pesquisa com a clínica, com a docência, que é tudo que eu mais queria fazer na minha vida. Ô, amada, ó. A Marta disse, a Fábio é uma inspiração. A amada da prof. A Marta, a gente avaliou a mãe dela, que teve uma questão neurológica, né? E tava com várias queixas que precisava da modulação vagal. E ainda preciso vê-la de novo, né, Marta? Precisamos dar uma olhada, ver como é que ela tá. Ela tava com várias questões que precisava dar uma ajuda. O corpo pedindo socorro. O paciente pedindo socorro de várias formas. Né? Então, eu atendo online, atendo presencial. Tem gente do Brasil inteiro, né? Chamando, pedindo ajuda. Pessoal, as pessoas que estão com desautonomia precisam de profissionais capacitados e que enxerguem esse cenário. Então, tá na hora. Chegou, é 2025. Tá? E vocês vão ver como é legal estudar isso. Quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar, mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai vendo, né, possibilidades. Então, eu estava testando o pulseto, testei o capacete de neuromodulação. A gente vai, né? Eu tô sempre ligada nas novidades, vendo se é bom, se não é, o que tem de evidência, o que não tem. Isso é importante, tá? Isso é muito importante, porque daí a gente vai trazendo as melhores possibilidades para o paciente. Tem pra gente ir encerrando esse momento, tem uma paciente minha, super jovem, que começou com um zumbido. Daí ela foi fazer os exames, ela tá com uma perda auditiva bem significativa, tá? E ela não tem nada no sistema vestibular propriamente dito. E aí, a gente optou, como a evidência traz bons resultados, a gente optou por fazer essa eletroestimulação transcutânea auricular vagal para o zumbido. Então, nós estamos fazendo há 2 semanas de forma intensiva, ela está fazendo domiciliar, e agora a gente vai reavaliar para ver os resultados. Imagina tu ajudar a pessoa a ficar sem zumbido no ouvido. Lembrando que o zumbido é multifatorial, tudo é feito com critério. Né? Milagre não existe, pessoal. Milagre, técnica milagrosa, nem na terapia manual e nem em nenhuma técnica que a gente usa. É um bom raciocínio clínico e um conjunto de estratégias direcionadas para aquele paciente. Achar que tu vai pegar um aparelho de estimulação elétrica, colocar na orelha do paciente e que o milagre vai acontecer, não vai. Não é assim. Mas fazer as coisas bem feitas nos ajuda a termos excelentes resultados. E é isso que a gente quer.
tá? Então, quem já é meu aluno, já botou aí, já, né, testemunhou para vocês. Vale muito a pena. Manda um direct aqui que a Carol, que é da minha equipe de suporte, vai te atender e te ajudar, tá? Para fazer a inscrição no curso. E você já sai estudando, já tem material lá para estudar. E tendo dúvida, a prof responde, tá bom? Semana que vem eu vou fazer mais uma live, né? A gente vai ter essa série de lives falando sobre a modulação vagal. Então, eu espero vocês na quinta que vem com muito mais informação legal, tá bom? Um beijo, muito obrigada por estarem aqui.